Meu nome é Juliana, mas todo mundo me chama de Ju. Tenho 28 anos e trabalho como babá há quase 10 anos aqui no Rio de Janeiro. Já vi de tudo nessa profissão: famílias ricas que mal olham para os filhos, crianças mimadas que mandam nos pais, casais que brigam na frente dos pequenos. Mas nunca, em toda a minha vida, imaginei que um dia descobriria algo tão perturbador quanto o que encontrei na casa dos Almeida. Tudo começou numa manhã ensolarada de março. Eu estava navegando no Instagram quando vi um anúncio de emprego. Precisa-se de babá experiente para cuidados especiais. Criança com necessidades médicas. Salário generoso. O valor oferecido era 3 vezes o que eu ganhava normalmente. 3 vezes. Mandei meu currículo na mesma hora, nem acreditando muito que me chamariam. Mas me chamaram. 2 dias depois, estava sentada na sala de estar mais luxuosa que já tinha visto na vida. O apartamento ficava na Barra da Tijuca, num daqueles condomínios de rico com portaria blindada, piscina olímpica e salão de festas. A decoração era toda clean, branca e cinza, com aqueles móveis modernos que parecem obras de arte. Na parede, um quadro enorme da família, um casal bonito sorrindo, e entre eles, um menininho de cabelos cacheados sentado numa cadeira de rodas. Juliana, seja bem-vinda. A voz animada me fez levantar. Uma mulher alta, de cabelos loiros impecáveis e roupa de ginástica de marca cara se aproximou com um sorriso radiante. Eu sou a Patrícia Almeida, mas pode me chamar de Pati. Que bom que você veio. Patrícia tinha aquela beleza polida das influenciadoras digitais, pele perfeita, maquiagem natural mas caprichada, unhas feitas. Até o jeito dela de andar parecia ensaiado, como se sempre houvesse uma câmera filmando. O prazer é meu, Dona Patrícia, respondi, tentando não parecer muito nervosa. Ah, nada de dona. Somos uma família moderna aqui. Ela sentou ao meu lado, cruzando as pernas com elegância. Vou te contar um pouco sobre nossa situação. Nosso filho, o Gabriel, tem 4 anos. Ele nasceu com uma doença neuromuscular rara. Os médicos disseram que ele nunca andaria. Seu rosto assumiu uma expressão de tristeza estudada, como se tivesse praticado aquela cara no espelho. Sinto muito, murmurei. É difícil, não vou mentir. Mas seguimos em frente, né? Por ele. Ela apontou para o quadro na parede. Gabriel é nossa vida. Eu e meu marido, o Rodrigo, fazemos de tudo por ele. Aliás, você já deve nos conhecer das redes sociais. Confesso que não conhecia. Não sou muito de ficar grudada no celular fora do horário de trabalho. Mas fingi que sabia. Assim, claro. Temos um perfil chamado Esperança Gabriel, continuou Patrícia, já pegando o celular. Mais de 3 milhões de seguidores. Documentamos a jornada do Gabi, sabe? As dificuldades, as pequenas vitórias, a rotina dele. As pessoas se emocionam muito com nossa história. Ela me mostrou o perfil no Instagram. Tinha foto de Gabriel no hospital, Gabriel fazendo fisioterapia, Gabriel sorrindo na cadeira de rodas. E em todas, Patrícia ou o marido posavam junto, com legendas emotivas cheias de hashtags. Os vídeos tinham milhões de visualizações. Nossa, que lindo trabalho de vocês, comentei, genuinamente impressionada com o alcance. A gente tenta conscientizar sobre a inclusão, sabe? E também arrecadar fundos para o tratamento do Gabi. Tem um procedimento experimental nos Estados Unidos que pode ser a única chance dele voltar a andar. Custa muito caro, mas nossos seguidores são incríveis. Já conseguimos juntar quase 2 milhões de reais. 2 milhões. Meu Deus! Nesse momento, um homem alto entrou na sala. Usava uma camisa polo azul marinho e calça social, cabelo gel para trás, relógio que provavelmente custava mais que meu carro usado. Amor, essa é a Juliana, apresentou Patrícia. Rodrigo Almeida, ele estendeu a mão com um aperto firme demais. Prazer. A Pati já te explicou sobre o Gabriel? Sim, senhor. Ótimo. Olha, vou ser direto com você. Precisamos de alguém de confiança. Alguém que entenda a situação delicada do nosso filho e que, principalmente, seja discreta. Ele me olhou com uma intensidade que me deixou desconfortável. Muita gente tem inveja do nosso sucesso nas redes. Sempre tem alguém querendo inventar mentira, fofoca. Você entende?
Entendo, sim. Perfeito. O salário é bom porque esperamos profissionalismo e lealdade absoluta. Combinado? Combinado. Conheci Gabriel naquela mesma tarde. Patrícia me levou até um quarto enorme, todo decorado com tema de super-heróis. Tinha de tudo: cama em formato de carro, estante cheia de brinquedos, videogame, uma TV gigante. E no meio de tudo aquilo, sentado numa cadeira de rodas infantil azul, estava ele. Gabriel era lindo. Cabelos cacheados castanhos, olhos grandes e curiosos, bochechas rechonchudas. Usava uma camiseta do Homem-Aranha e parecia menor que as outras crianças de 4 anos que eu conhecia. Gabi, amor, essa é a tia Ju. Ela vai cuidar de você a partir de agora, disse Patrícia com voz melosa. Oi, Gabriel. Me ajoelhei na frente dele, ficando na altura dos seus olhos. Prazer te conhecer, campeão. Ele me olhou com desconfiança, depois se virou para a mãe. Cadê a tia Mariana? A tia Mariana teve que ir embora, amor. Mas a tia Ju é legal. Você vai gostar dela. Patrícia me explicou rapidamente a rotina: dar as refeições, trocar quando necessário, fazer os exercícios de fisioterapia passiva, dar os remédios nos horários certos. Ela me mostrou uma prancheta com uma planilha detalhada de cada atividade do dia. Às 15 horas em ponto, você vai dar o suplemento vitamínico dele. É muito importante, não pode atrasar. O vidrinho roxo que está na geladeira, tá bom? Tá bom. E outra coisa, quando formos gravar vídeos, você precisa sair do enquadramento. Nossos seguidores não gostam de ver pessoas estranhas nas gravações. Você fica por perto, mas fora da câmera. Nos primeiros dias, segui tudo à risca. Gabriel era um menino quieto, mas doce. Gostava de desenho animado, de ouvir histórias, de brincar com carrinhos. Eu empurrava a cadeira dele pelo apartamento, brincávamos de faz de conta, cantávamos músicas infantis. Mas algo me incomodava. Quando eu estava sós com Gabriel, mexendo nas perninhas dele durante os exercícios de fisioterapia, eu sentia os músculos dele se contraindo. Uma vez, enquanto eu fazia cócegas na barriguinha dele, ele deu um chute reflexo e quase acertou meu braço. Quando fiz uma cara surpresa, ele ficou apavorado. Não conta pra mamãe. Não conta, ele suplicou, com os olhinhos arregalados de medo. Calma, Gabi. Por que eu contaria? Ela fica brava. Aquilo me deixou com um nó no estômago, mas tentei não pensar muito. Afinal, eu não era médica. Talvez fosse normal crianças com aquela condição terem alguns movimentos involuntários. A primeira vez que dei o suplemento vitamínico foi numa quinta-feira, 3 horas da tarde, pontualmente. Peguei o vidrinho roxo da geladeira. Não tinha rótulo, só uma etiqueta escrita à mão. Gabriel, 15 horas a 10 mililitros. Hora da vitamina, Gabi. Ele fez biquinho. Não gosto. Tem gosto ruim. Eu sei, amor, mas é rapidinho. Olha, depois você pode escolher qual desenho a gente assiste. Relutante, ele abriu a boca. Coloquei o líquido grosso e roxo com a seringa dosadora. Ele engoliu com cara de nojo. Eca! Horrível! Pronto, passou. Agora vamos. Não deu tempo de terminar a frase. Em menos de 5 minutos, Gabriel começou a ficar mole. Os olhinhos foram fechando, a cabecinha pendendo para o lado. Ele ficou completamente largado na cadeira, como se estivesse sedado. Gabriel? Gabi, amor. Ele resmungou algo incompreensível. Fiquei apavorada. Aquilo não era normal. Corri até a sala onde Patrícia estava editando vídeos no notebook. Dona Pati. O Gabriel. Ele tomou a vitamina e ficou todo mole. Parece que está quase dormindo. Ela nem levantou os olhos da tela. Ah, é normal. É o efeito colateral do suplemento. Relaxa os músculos dele. Passa em umas 2 horas. Mas, isso é seguro? Agora ela me olhou, com uma expressão fria. Juliana, você é médica? Não, mas... Então, o médico dele receitou assim. A gente segue o que o médico manda. Não precisa se preocupar. Mas eu estava preocupada.
muito preocupada. Naquela noite, fiquei com Gabriel até ele melhorar. Levou quase 3 horas para ele voltar ao normal, conseguir falar direito, mexer os bracinhos. Quando finalmente melhorou, ele me disse uma coisa que gelou meu sangue. Tia Ju, eu não gosto do remédio roxo. Ele faz eu ficar fraco. Eu sei, amor. Mas sua mãe disse que é importante. Antes eu não tomava todo dia. Só quando tinha que gravar o vídeo. Aquelas palavras ficaram ecoando na minha cabeça a noite toda. No sábado seguinte, Patrícia anunciou que faria uma live especial. Eles tinham fechado uma parceria com uma marca de fraldas geriátricas que também servia para crianças especiais, e fariam a divulgação ao vivo. Ju, hoje vai ter que dar o suplemento do Gabi às 14 horas, tá? 1 hora mais cedo. A live começa às 15h30 e ele precisa estar preparado. Preparado. Que palavra estranha de usar. Dei o líquido roxo no horário marcado. Novamente, Gabriel ficou completamente sedado. Patrícia e Rodrigo começaram a preparar o cenário na sala. Ajustaram as luzes, posicionaram 3 câmeras em ângulos diferentes, arrumaram almofadas bonitinhas na cadeira de rodas do Gabriel. Ju, coloca ele aqui, instruiu Rodrigo, apontando para a cadeira. Carreguei Gabriel, que estava praticamente desacordado, e o posicionei. Sua cabecinha caiu para o lado. Patrícia veio e ajeitou, colocando num ângulo que ficasse bonito na câmera. Perfeito! Agora você vai ficar ali no corredor, fora do enquadramento. Se ele precisar de alguma coisa, a gente te chama. A live começou. Assisti de longe, pelo celular. Patrícia estava impecável, maquiada, com uma blusa branca que transmitia pureza. Rodrigo ao lado, sério e solidário. E Gabriel no meio, completamente apagado, parecendo realmente uma criança muito debilitada. Oi, meus amores. Como vocês estão? Começou Patrícia com aquele sorriso caloroso. Hoje é um dia especial aqui na família Esperança Gabriel. Primeiro, quero agradecer os mais de 50 mil reais que vocês doaram essa semana para o tratamento do nosso guerreiro. Vocês não sabem o quanto isso significa pra gente. Os comentários explodiam na tela. Força, família. O Gabriel é um anjo. Podem contar comigo. Rodrigo assumiu a palavra. E hoje temos uma novidade. Fechamos parceria com a Conforto Total, uma marca de fraldas especiais que está mudando a vida do nosso filho. O Gabriel usa o dia todo, e isso traz muito mais dignidade para ele. Patrícia pegou uma fralda e mostrou para a câmera, explicando os benefícios. Depois, de forma teatral, se ajoelhou ao lado de Gabriel e acariciou o rostinho dele. Olha ele, gente. Olha como meu bebê está cansado hoje. Ele acorda e já está exausto. Isso que é viver com uma doença rara. Sua voz falhou, lágrimas começaram a escorrer. Mas a gente não desiste. A gente nunca desiste. Porque aquela cirurgia nos Estados Unidos é a única esperança dele. E com a ajuda de vocês, a gente vai conseguir. Vi o Pix começar a pingar. R$50, R$100, R$500. Em meia hora de live, eles arrecadaram mais de 30 mil reais. Gabriel permaneceu imóvel durante toda a transmissão, de vez em quando abrindo os olhinhos levemente, mas incapaz de fazer qualquer outra coisa. Para quem assistia, ele realmente parecia uma criança gravemente doente. Mas eu sabia a verdade. Aquele menino estava drogado. Não consegui dormir naquela noite. Fiquei na minha pequena suíte de empregada, revirando tudo na cabeça. Será que eu estava enlouquecendo? Será que era paranoia minha? Mas aqueles movimentos que eu via nas pernas do Gabriel quando estávamos sozinhos. A forma como ele ficava apavorado quando acidentalmente se movia. O jeito que ele falou que só tomava o remédio antes das gravações. Às 2 da manhã, desisti de dormir. Levantei para pegar água na cozinha. O apartamento estava silencioso e escuro, apenas com aquelas luzinhas de emergência acesas nos corredores. Foi quando ouvi um barulhinho vindo do quarto do Gabriel, como um arrastar de algo no chão, e uma risadinha abafada. Meu coração disparou. Me aproximei devagar, em silêncio. A porta estava entreaberta. Espiei.
E o que vi me fez cobrir a boca para não gritar. Gabriel estava fora da cama. Fora da cama. Ele estava sentado no chão, brincando com carrinhos de brinquedo, empurrando eles pela madeira e fazendo sons de motor. Suas perninhas estavam esticadas, completamente normais. Ele se movimentava com facilidade, pegando brinquedos de um lado e de outro. Fiquei paralisada, sem conseguir processar o que estava vendo. Gabriel olhou para cima e me viu. Seu rostinho ficou branco de pavor. Tia Ju. Entrei rápido no quarto e fechei a porta atrás de mim, ainda em choque. Gabriel, você está andando? Ele começou a chorar, desesperado. Por favor, não conta. Por favor. Eles vão ficar muito bravos comigo. Me ajoelhei ao lado dele, tentando processar a situação surreal. Gabi, me explica. Você não é doente? Eu não sei, ele soluçou. Eu só sei que tenho que fingir. Mamãe e papai disseram que se eu andar na frente das câmeras, as pessoas vão ficar muito bravas com a gente. Que vão tirar a gente da casa bonita. Que vão levar nosso dinheiro. Minha cabeça girava. Mas você sempre foi assim? Sempre conseguiu andar? Acho que sim. Eu me lembro de andar quando era pequenininho. Mas aí a mamãe disse que eu tinha que ficar na cadeira. Que era importante. Que eu era especial assim. Especial. Que palavra horrível nesse contexto. E o remédio roxo? Faz eu ficar com muito sono. Não consigo mexer nada. É horrível. Mais lágrimas escorreram. Mas só tomo quando vai ter filmagem. Nos outros dias eu posso brincar normal, mas só quando eles não estão olhando. Tudo fazia sentido agora. O medo nos olhos dele. Os movimentos involuntários. A forma como ele ficava quando tomava aquele líquido roxo. Aquele casal estava drogando o próprio filho para fingir que ele era deficiente. Para arrancar dinheiro de pessoas de bom coração que acreditavam estar ajudando uma criança doente. Era nojento. Era criminoso. Era monstruoso. Tia Ju, você vai contar? Gabriel me olhou com aqueles olhos enormes cheios de lágrimas. Você vai fazer eles ficarem bravos comigo? Abracei aquele menininho com força, sentindo minha própria raiva e impotência crescer. Não, meu amor. Não vou contar para eles. Eu prometo. Mas eu precisava fazer alguma coisa. Não sabia o que, mas não podia deixar aquilo continuar. Coloquei Gabriel de volta na cama, sequei suas lágrimas, dei um beijo na testinha dele. Dorme agora, tá bom? E amanhã a gente brinca bastante quando eles não estiverem vendo. Promete. Prometo. Voltei para meu quarto com o coração acelerado. Peguei o celular e fiquei tentada a ligar para a polícia na mesma hora. Mas não tinha provas. Era minha palavra contra a de um casal famoso, rico, com milhões de seguidores que os adoravam. Se eu denunciasse sem provas, eles me destruiriam. Rodrigo tinha deixado bem claro no primeiro dia. Sempre tem alguém querendo inventar mentira, fofoca. Eles me pintariam como uma funcionária invejosa, talvez até me acusariam de roubo ou algo pior. Não. Eu precisava de um plano. Precisava de provas concretas. E precisava garantir que Gabriel ficasse seguro. Naquela noite, deitada na escuridão, comecei a arquitetar algo. Algo que exporia aqueles monstros pelo que realmente eram. E tudo começaria com aquele vidrinho roxo na geladeira. Acordei com apenas 3 horas de sono, mas com a mente fervilhando de ideias. Precisava de provas. Provas irrefutáveis que mostrassem o que Patrícia e Rodrigo estavam fazendo com Gabriel. Durante o café da manhã, observei o casal. Patrícia estava animada, mostrando para Rodrigo os comentários da live de ontem no celular. Olha só, amor. Vocês são pais exemplares. O Gabriel tem muita sorte de ter vocês. Acabei de fazer uma doação de R$1.000. Ponto. Ela deu risadinha. As pessoas estão tão engajadas. Acho que na próxima semana a gente consegue bater a meta dos 3 milhões. 3 milhões de reais. Roubados de pessoas inocentes. Ju, hoje o Gabriel não vai precisar do suplemento, disse Rodrigo, sem tirar os olhos do próprio celular. Não temos gravação programada.
Só os cuidados normais mesmo. Tá bom, seu Rodrigo. Isso confirmava tudo. O suplemento só era usado quando havia câmeras envolvidas. Assim que eles saíram, Patrícia para a academia, Rodrigo para uma reunião com patrocinadores, coloquei Gabriel na frente da TV com seus desenhos favoritos e fui até a cozinha. Meu coração batia forte enquanto abria a geladeira e pegava o vidrinho roxo. Olhei ao redor, paranoica. As câmeras de segurança. O apartamento tinha câmeras em vários cômodos, mas me lembrei que Rodrigo tinha mencionado que as da área de serviço estavam com defeito, esperando o técnico vir consertar. Fui rapidamente até a lavanderia, fechei a porta e analisei o frasco. Um líquido espesso, roxo escuro, sem cheiro forte. Peguei meu celular e tirei várias fotos. Depois, com as mãos tremendo, despejei uma pequena quantidade num potinho de vidro vazio que encontrei, daqueles de papinha de bebê. Lacrei bem e escondi no fundo da minha bolsa. Recoloquei o vidro na geladeira exatamente como estava. Voltei para a sala, o coração ainda acelerado. Gabriel me olhou com aqueles olhos grandes. Tia Ju, a gente pode brincar de esconde-esconde? Claro, meu amor. Mas só aqui no quarto, tá bom? E se esconder embaixo da cama ou atrás da cortina, lugares baixinhos. Ele assentiu com a cabecinha, entendendo perfeitamente o que eu quis dizer. Não podia se mexer muito, não podia deixar óbvio que conseguia andar. Brincamos por 1 hora. Era surreal e triste ver aquele menino tendo que limitar seus movimentos, tendo que fingir ser menos capaz do que realmente era. Vez ou outra ele esquecia e dava pulinhos de alegria, mas logo se controlava, olhando para mim com medo. Tá tudo bem, Gabi. Eu não vou contar. Naquela tarde, quando os Almeida voltaram, tentei agir o mais normal possível. Mas por dentro, eu estava montando um plano. No meu dia de folga, na terça-feira, fui direto encontrar minha amiga Larissa. A gente se conheceu na época da escola e mantivemos contato. Ela tinha se formado em farmácia e trabalhava numa drogaria em Copacabana. Marcamos num café perto do trabalho dela. Quando cheguei, Larissa já estava sentada, mexendo no celular. Ela era baixinha, cabelos cacheados presos num coque, óculos de armação vermelha. Ju, menina, quanto tempo! Ela se levantou e me abraçou. Você sumiu. Tá bem. Oi, Lari. Desculpa o sumiço, tá corrido. Sentei na frente dela. Olha, eu preciso da sua ajuda com uma coisa séria. Seu sorriso desapareceu, substituído por preocupação. O que foi? Tá tudo bem? Olhei ao redor, garantindo que ninguém estava ouvindo. Me inclinei para a frente e baixei a voz. Lembra que eu te falei que consegui um emprego como babá numa família rica? Sim, você disse que estava ganhando super bem. Pois é, mas eu descobri uma coisa horrível, muito horrível. Respirei fundo. A família que eu trabalho, eles são famosos na internet. Tem milhões de seguidores. E eles fingem que o filho deles é deficiente para ganhar dinheiro com doações. Larissa arregalou os olhos. Como assim? O menino não tem nada. Ele anda normalmente quando os pais não estão vendo. Mas eles dão um líquido para ele, um negócio roxo que deixa ele completamente sedado, e aí fingem nas redes sociais que ele tem uma doença grave. Meu Deus, Ju, isso é abuso infantil. Você precisa denunciar. Eu sei, mas não tenho provas. É minha palavra contra a de um casal poderoso. Mas eu consegui pegar uma amostra do líquido. Tirei o potinho da bolsa. Você consegue analisar isso? Ver o que é? Larissa pegou o potinho com cuidado, olhando contra a luz. Eu não posso fazer análise completa de laboratório, mas posso tentar identificar alguns componentes básicos. Deixa eu ver o que consigo fazer. Obrigada, Lari. Sério, eu não sei mais o que fazer. Você tá fazendo certo em buscar provas. Mas, Ju, você tem que ter cuidado. Gente assim é perigosa. Se descobrirem que você tá investigando. Eu sei, mas não posso deixar aquilo continuar. O Gabriel, ele é só uma criança. Uma criança que merecia estar na escola, brincando com outras crianças, vivendo uma vida normal.
Larissa apertou minha mão. Me dá uns 3 dias. Vou fazer o que puder. Saí dali com um misto de esperança e medo. Esperança de finalmente ter provas concretas. Medo do que poderia acontecer se Patrícia e Rodrigo descobrissem. Na quinta-feira, algo quase deu muito errado. Era meio da tarde e eu estava no quarto com Gabriel. Patrícia tinha saído para fazer as unhas e Rodrigo estava trancado no escritório em uma videochamada. Achei que estava seguro. Tia Ju, posso mostrar uma coisa? Gabriel perguntou, com aquele sorrisinho maroto de criança. Claro, amor. O que é? Eu sei fazer estrela. Estrela? Tipo cambalhota? Ele acenou animado com a cabeça. E antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, saiu da cadeira de rodas e fez uma estrelinha perfeita no meio do quarto, rindo orgulhoso. Viu? Aprendi vendo o YouTube. Meu coração quase saiu pela boca. Gabi, que lindo. Mas agora volta pra cadeira rapidinho, tá? Foi quando ouvi a porta da frente abrindo. Gente, cheguei. Nossa, o trânsito hoje tá impossível. A voz de Patrícia ecoou pelo corredor. Gabriel ficou branco. Eu também. Rápido! Sussurrei desesperada, pegando ele no colo e colocando na cadeira. Fica quietinho. Mal tinha ajeitado Gabriel quando Patrícia abriu a porta do quarto. Tudo bem aqui? Ela olhou para nós com aqueles olhos de águia. Tudo ótimo, Dona Pati. A gente estava assistindo o desenho. Tentei manter a voz firme, mas sentia o suor escorrendo pelas costas. Ela caminhou até a gente, os saltos altos fazendo barulho no piso de madeira. Parou na frente de Gabriel e acariciou o rosto dele. E o meu príncipe? Tá sendo bonzinho? Sim, mamãe, Gabriel murmurou, os olhinhos fixos no chão. Patrícia então olhou para mim. Aquele olhar gelado, calculista. Juliana, posso falar com você um minutinho? Na cozinha. Meu estômago revirou. Claro. Segui ela até a cozinha, cada passo parecendo mais pesado. Ela encostou no balcão de granito, cruzou os braços e me encarou. Tem alguma coisa que você queira me contar? Como assim, Dona Pati? Sabe, a Mariana, a babá anterior do Gabriel. Ela começou a fazer perguntas. Perguntas inconvenientes sobre a medicação dele, sobre as gravações. E sabe o que aconteceu com ela? Engoli seco. Não. Ela foi embora. Sem referências, sem nada. E ainda teve que assinar um termo de confidencialidade com uma multa altíssima. Patrícia se aproximou de mim. Você assinou o mesmo termo quando começou a trabalhar aqui. Lembra? Lembrava. Um monte de papel que Rodrigo me fez assinar no primeiro dia. Confesso que nem li direito, estava empolgada demais com o salário. Lembro, sim. Ótimo! Porque eu não gostaria que você seguisse o mesmo caminho da Mariana. Você é boa com o Gabriel. Ele gosta de você. Seria uma pena ter que te substituir. A ameaça não estava velada. Estava explícita. Eu só quero cuidar bem do Gabriel, Dona Pati. Nada mais. Que bom, porque cuidar bem dele significa seguir exatamente o que eu e o Rodrigo mandamos. Sem questionar, sem fazer perguntas. Entendeu? Entendi. Perfeito. Seu sorriso voltou, aquele sorriso falso de comercial de pasta de dente. Ah, e mais uma coisa. O Rodrigo notou que você tem andado meio distraída. Fica ligada, tá? Não queremos nenhum acidente com o Gabriel. Ela saiu da cozinha rebolando, me deixando sozinha com o coração disparado. Eles estavam desconfiados. Eu precisava ter mais cuidado. No sábado, finalmente recebi uma mensagem de Larissa. Consegui analisar. Preciso te mostrar pessoalmente. É grave. Inventei uma desculpa sobre precisar ir ao dentista e saí correndo. Encontrei Larissa no mesmo café de antes. Ela estava com uma pasta na mão e uma expressão preocupada no rosto. E aí? Descobriu o que é? Perguntei assim que sentei. Ela abriu a pasta e me mostrou alguns papéis com números e termos que eu não entendia. Ju,
Esse líquido, ele tem benzodiazepínicos em alta concentração. É praticamente um sedativo, do tipo que usam para fazer anestesia em crianças. Em português, Lari. Eles estão drogando o menino, com remédio controlado. Isso aí só pode ser adquirido com receita médica específica. E a dose que você me trouxe é forte demais para uma criança de 4 anos. Pode causar danos sérios. Senti minha raiva crescer ainda mais. Então tenho prova? Olha, eu fiz uma análise informal. Não serve como prova legal, porque não foi feita em laboratório credenciado. Mas... Ela hesitou. Eu tenho um amigo que trabalha na Polícia Civil, na Delegacia de Crimes contra a Criança. Se você quiser, posso mostrar isso para ele. Não oficialmente, mas ele pode orientar o que fazer. Faz isso, por favor. Mas sem dar meu nome ainda. Eles me ameaçaram. Eu preciso ter certeza de que vou estar protegida. Larissa segurou minha mão. Você vai, Ju. Gente assim não pode continuar fazendo isso. Voltei para o apartamento dos Almeida com a cabeça pesada. O tempo estava se esgotando. Eu sabia que não conseguiria manter aquela farsa por muito mais tempo. Na segunda-feira seguinte, Patrícia reuniu todo mundo na sala. Eu, Rodrigo, e até chamou a assessora de imprensa deles, uma mulher magra de óculos escuros chamada Mônica. Gente, temos uma notícia incrível. Patrícia estava radiante. Conseguimos. Fechamos os 3 milhões para a cirurgia do Gabriel. Rodrigo abriu uma garrafa de champanhe. Foi mais rápido do que imaginávamos. As pessoas realmente abraçaram nossa causa. Causa. Que nojo. E agora vem a melhor parte, continuou Patrícia. Semana que vem, na sexta-feira, vamos fazer a maior live da história do perfil Esperança Gabriel. Vamos anunciar oficialmente que conseguimos o valor total e vamos dar todos os detalhes da viagem para os Estados Unidos. Mônica, a assessora, complementou. Já confirmamos participação de 3 celebridades que vão entrar na live. Teremos cobertura da imprensa. Estamos esperando audiência recorde. Pode passar de 500 mil espectadores simultâneos. Meu sangue gelou. Eles estavam planejando a grande despedida. Provavelmente pegariam o dinheiro e desapareceriam. E o Gabriel vai estar presente, claro, disse Rodrigo. As pessoas precisam ver o motivo de tudo isso. Nosso guerreiro. Patrícia olhou para mim. Juliana, nesse dia você vai precisar dar o suplemento do Gabriel às 18 horas. A live começa às 19h30. E precisa ser uma dose um pouco maior. Vai ser uma live longa, de quase 3 horas. Não podemos ter nenhum imprevisto. Imprevisto. Tipo uma criança perfeitamente saudável começar a se mexer. Entendido, Dona Pati. Depois daquela reunião, fiquei observando Gabriel brincando no quarto. Ele estava fazendo um quebra-cabeça no chão. Sim, no chão, longe da cadeira de rodas que era apenas um acessório de cena. Uma semana. Eu tinha uma semana para fazer alguma coisa. Naquela noite, liguei para Larissa. Lari, eles vão fazer uma mega live na sexta. Depois disso, acho que vão fugir com o dinheiro. Seu amigo da polícia conseguiu alguma coisa? Consegui falar com ele. Ele disse que com a análise informal que fiz, já tem indício de crime. Mas o ideal seria flagrante. Pegá-los em pleno ato. Flagrante. Tipo durante essa live. Se conseguir alguma forma de provar na hora, com testemunhas, que o menino não é deficiente. Uma ideia começou a se formar na minha cabeça. Uma ideia maluca, arriscada, mas que poderia funcionar. Lari, eu preciso da sua ajuda. E vai parecer loucura, mas me escuta até o final. Os dias seguintes foram de preparação meticulosa. Cada detalhe precisava ser perfeito, porque eu só teria uma chance. Primeiro passo: conseguir um líquido que tivesse a mesma cor e consistência do sedativo, mas que fosse completamente inofensivo. Larissa me ajudou com isso, preparando uma mistura de suco de uva concentrado com xarope natural de própolis. Mesmo gosto ruim, mesma textura, mesma cor, mas zero efeito sedativo. Segundo passo: o robô.
Sim, um robô de brinquedo. Gabriel tinha mencionado uma vez que adorava um robô que dançava e tocava música, mas que Patrícia tinha escondido porque fazia muito barulho. Fui em 3 lojas de brinquedos diferentes até achar um parecido. Um robô prateado com luzes de LED e alto-falante potente, controlado por aplicativo no celular. Terceiro passo: garantir que Gabriel entendesse o plano. Essa foi a parte mais difícil. Ele era uma criança de 4 anos, assustada, manipulada pelos próprios pais. Como convencê-lo a confiar em mim? Na quinta-feira, um dia antes da live, aproveitei que Patrícia e Rodrigo tinham saído para uma entrevista numa rádio. Sentei com Gabriel no quarto dele. Gabi, preciso conversar uma coisa muito importante com você. Ele largou o carrinho com que brincava e me olhou sério. Tem a ver com amanhã? Tem. Amanhã vai ter a live grande, né? Sua mãe já te contou? Já. Ela disse que eu vou ter que ficar na cadeira um tempão. E que vou tomar o remédio ruim. Pois é. Mas e se eu te contar que amanhã você não vai precisar tomar aquele remédio? E que você vai poder mostrar para todo mundo que você consegue andar? Seus olhinhos arregalaram. Mas a mamãe disse que não pode. Que as pessoas vão ficar bravas. Gabi, me escuta. Sua mamãe e seu papai estão fazendo uma coisa muito errada. Eles estão mentindo para todo mundo dizendo que você é doente. Mas você não é doente, né? Não. E aquele remédio que eles te dão, ele é ruim para você. Faz mal. Você não deveria tomar aquilo. Eu sei. Eu não gosto. Segurei as mãozinhas dele. Então amanhã, você vai ter uma chance de ser livre. De nunca mais ter que fingir, de nunca mais ter que tomar aquele remédio horrível. Mas você vai precisar ser corajoso. Muito corajoso. Consegue fazer isso por mim? Gabriel ficou quieto por um longo momento. Depois perguntou: e a mamãe e o papai? Eles vão ficar muito bravos comigo? Eles vão. Mas outras pessoas vão te proteger. Pessoas que cuidam de crianças e não vão deixar nada de ruim acontecer com você. E você? Você vai ficar comigo? Aquela pergunta partiu meu coração. Eu vou fazer de tudo para ficar, meu amor. Prometo. Ele pensou mais um pouco, depois acenou com a cabeça. Tá bom. Eu confio em você, tia Ju. Sexta-feira chegou. O apartamento estava em total ebulição. Uma equipe de produção tinha chegado cedo para montar tudo: luzes profissionais, microfones, câmeras de alta definição. A sala havia sido transformada num verdadeiro estúdio de TV. Patrícia estava impecável, vestido branco, cabelo em cachos perfeitos, maquiagem profissional. Rodrigo usava uma camisa social azul clara e calça social. Até Gabriel tinha sido vestido especialmente, uma roupinha bonitinha de botão, como se estivesse indo para um evento importante. A tensão no ar era palpável. Às 18 horas, conforme instruído, fui até a cozinha para preparar o suplemento de Gabriel. Meu coração batia tão forte que tinha certeza de que todos podiam ouvir. Com as mãos tremendo levemente, despejei o líquido roxo original no ralo da pia, deixando correr bastante água para não deixar rastros. Depois, enchi o vidrinho com a mistura que Larissa tinha preparado. Respirei fundo. Não havia volta agora. Gabi, hora da vitamina. Chamei, mantendo o tom de voz normal. Gabriel veio até a cozinha na cadeira de rodas, empurrada por Rodrigo. Hoje é dose dupla, Ju. Como eu te avisei, disse Rodrigo, me entregando uma seringa dosadora maior. Sim, senhor. Enchi a seringa com o líquido falso e dei para Gabriel. Ele fez a mesma cara de nojo de sempre. Afinal, suco de uva concentrado com própolis realmente não era gostoso, mas engoliu tudo. Agora era esperar. 15 minutos se passaram. Gabriel continuou completamente alerta, os olhinhos brilhando, mexendo os bracinhos. Patrícia começou a franzir a testa. Estranho, o efeito deveria ter começado. Às vezes demora um pouquinho mais, improvisou Rodrigo, mas também parecia preocupado. Meia hora. Gabriel estava absolutamente normal. Que porra é essa? Rodrigo pegou o vidrinho da geladeira e cheirou. Esse suplemento tá vencido ou o quê? Meu coração disparou.
Se ele testasse. Seu Rodrigo, tem certeza que é o mesmo? Não trocou de fornecedor? Tentei desviar. Claro que é o mesmo. Sempre foi o mesmo. Ele estava ficando nervoso. Porra, Patrícia, a live começa em 40 minutos. A gente não pode colocar o menino daquele jeito na frente das câmeras. Daquele jeito significava alerta, capaz, obviamente saudável. Patrícia mordeu o lábio, pensando rápido. Tá, vamos improvisar. Vamos orientar ele a ficar bem quietinho. Rodrigo, fala com ele. Rodrigo se abaixou na frente de Gabriel, segurando os ombros dele com força. Gabriel, me escuta bem. Hoje você vai ter que ficar muito, muito quietinho na cadeira. Sem mexer as pernas, sem mexer os braços. Finge que tá com muito sono. Entendeu? Gabriel olhou para mim. Eu dei um leve aceno com a cabeça. Entendi, papai, ele murmurou. 19h30 em ponto. As luzes profissionais se acenderam, transformando a sala num palco cinematográfico. 3 câmeras posicionadas em ângulos diferentes, uma equipe de 4 pessoas controlando tudo. E ali, bem no centro, a família perfeita. Patrícia com seu vestido branco, Rodrigo ao seu lado e Gabriel na cadeira de rodas entre eles. Eu estava escondida no corredor, fora do enquadramento, mas com visão total da cena. Na minha mão, o celular com o aplicativo do robô já aberto. Na minha bolsa, meu celular pessoal gravando tudo como backup. Vamos ao ar em 5, 4, 3. O diretor fez a contagem com os dedos. O sorriso de Patrícia se abriu, perfeito e praticado. Oi, meus amores. Boa noite. Hoje é um dia muito especial aqui na família Esperança Gabriel. Os comentários começaram a explodir na tela do tablet que eu conseguia ver de onde estava. Milhares de oi, corações, mensagens de apoio. A audiência já estava em 150 mil pessoas assistindo simultaneamente. Gente, eu mal consigo acreditar, Patrícia continuou, a voz embargada de emoção fabricada. Graças a cada um de vocês, conseguimos. Conseguimos os 3 milhões de reais para a cirurgia do nosso guerreiro. A tela explodiu em comemorações. Emojis de festa, fogos de artifício, mensagens de Deus é fiel. Milagre, vocês merecem. Rodrigo assumiu a palavra, sério e agradecido. Não temos palavras para agradecer. Vocês são anjos na vida da nossa família. Cada real doado representa uma esperança, um pedacinho de amor pelo nosso filho. A câmera fez um close em Gabriel. Ele estava sentadinho, quieto, mas seus olhos estavam alertas demais. Muito alertas para uma criança supostamente sedada e debilitada. Patrícia percebeu e rapidamente direcionou a câmera de volta para ela. Olhem o rostinho dele, gente. Nosso bebê está tão cansadinho hoje. Mas ele está aqui, com a gente, nesse momento histórico. Mentira. Gabriel não estava cansado. Estava perfeitamente acordado, apenas obedecendo às instruções do pai de ficar quieto. E agora, Rodrigo anunciou solenemente, queremos compartilhar com vocês os próximos passos. Na próxima semana, vamos viajar para Miami, onde o Dr. Richardson, especialista mundial em doenças neuromusculares, vai fazer a avaliação final do Gabriel. Mais explosão de comentários positivos. A audiência tinha ultrapassado 300 mil. Eu olhei para o relógio. Ainda faltavam 2h30 de live. Eles planejaram tudo para ser longo, épico, memorável. Queriam extrair até a última gota de comoção antes de desaparecer com o dinheiro. Mas eu tinha outros planos. Meia hora de live. A primeira celebridade entrou na chamada de vídeo, uma atriz famosa de novela, loira, toda empolgada. Patrícia, Rodrigo. Que emoção poder participar desse momento com vocês. Ela estava quase chorando. A história do Gabriel tocou meu coração. Quero fazer uma doação ao vivo de 50 mil reais. A sala explodiu em aplausos da equipe de produção. Os comentários piraram. Patrícia chorou lágrimas de crocodilo. Não acredito. Obrigada, obrigada. Patrícia fungou delicadamente num lenço. Você não sabe o que isso significa. 50 mil reais.
De uma atriz milionária que provavelmente nem ia sentir falta desse valor. 50 mil roubados através de uma mentira. Gabriel se mexeu um pouco na cadeira, inquieto. Rodrigo imediatamente colocou a mão no ombro dele, um gesto que parecia carinhoso, mas era claramente uma ordem silenciosa. Fique quieto. A segunda celebridade entrou, um cantor sertanejo famoso. Mesma coisa, elogios, choro, doação ao vivo de 70 mil reais. Cada entrada de dinheiro era acompanhada de fogos de artifício digitais na tela, comemorações, hashtags trending. Eu observava tudo com um nó no estômago. Todas aquelas pessoas genuinamente comovidas, querendo ajudar uma criança. E sendo enganadas descaradamente. 1 hora de live. Audiência, 450 mil pessoas. O perfil Esperança Gabriel estava nos trending topics do Brasil inteiro. Foi quando Patrícia anunciou: gente, vocês pediram tanto, e a gente preparou uma surpresa especial. Vamos fazer uma sessão de perguntas e respostas sobre a jornada do Gabriel. Perguntas começaram a chover nos comentários. Qual é exatamente a doença do Gabriel? Como foi descoberta? Ele sente dor? Quanto tempo de recuperação depois da cirurgia? Rodrigo respondia com termos médicos vagos, nada específico o suficiente para ser verificado. Patrícia intercalava com histórias emocionantes sobre os desafios diários de cuidar de uma criança com necessidades especiais. Tudo mentira. Tudo roteiro. Gabriel começou a coçar o nariz. Um movimento simples, natural. Mas Patrícia congelou por um segundo. Aquele tipo de coordenação motora não deveria estar tão afiada numa criança com doença neuromuscular grave. Gabi, amor, fica quietinho, ela sussurrou, ainda sorrindo para a câmera. Mas alguns comentários já começavam a aparecer. Ele tá se mexendo muito bem, né? Achei estranho. Minha filha tem problema similar e não consegue coçar o rosto sozinha assim. Rodrigo viu e rapidamente mudou de assunto. Olha, gente, vamos fazer uma dinâmica especial. Quem doar neste exato momento vai concorrer a um encontro virtual com nossa família. A tática de distração funcionou. As atenções se voltaram para as doações. O PX não parava de pingar. 1 hora e 15 minutos de live. Foi quando aconteceu o que eu estava esperando. Gabriel começou a ficar realmente inquieto. Porque ele era uma criança de 4 anos, não uma boneca de pano. Ele tinha ficado sentado por tempo demais. Estava entediado. Cansado de fingir. Mamãe, posso ir no banheiro? Ele pediu em voz baixa. Patrícia manteve o sorriso, mas seus olhos lançaram um olhar gélido. Daqui a pouco, amor. Aguenta mais um pouquinho. Mas eu tô com vontade. Gabriel, Rodrigo cortou, a voz baixa mas dura. Você aguenta. Ainda tem mais 1 hora. 1 hora. Eles esperavam que uma criança de 4 anos ficasse perfeitamente imóvel por quase 3 horas. Porque o sedativo forte normalmente faria isso. Mas hoje, não havia sedativo. Gabriel começou a balançar as perninhas levemente, um movimento inconsciente de ansiedade. Mais comentários suspeitos. Gente, ele tá mexendo as pernas. Pensei que ele não conseguisse mexer as pernas. Tô confusa. Patrícia viu os comentários e entrou em modo de controle de danos. Ah, vocês perceberam. Sim, às vezes o Gabi tem espasmos involuntários. Os médicos explicaram que são reflexos. Não significa que ele consegue controlar os movimentos. Boa tentativa. Mas não era espasmo. Era uma criança normal, saudável, querendo se mexer. Foi então que coloquei minha mão no bolso e peguei meu celular. Abri o aplicativo do robô. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvir o sangue pulsando nos ouvidos. Tudo dependia dos próximos minutos. Do meu esconderijo no corredor, eu tinha acesso à sala de estar. Durante a preparação da live, enquanto a equipe montava tudo, eu tinha escondido o robô atrás de uma poltrona grande, num canto que não estava no enquadramento das câmeras. Agora, com o aplicativo aberto, eu só precisava apertar um botão. Mas precisava do timing perfeito. Precisava que a audiência estivesse no máximo, que as atenções estivessem totalmente focadas. Esperei. 1 hora e meia de live.
A terceira celebridade acabava de entrar, uma apresentadora de TV extremamente popular, com 20 milhões de seguidores. Patrícia, Rodrigo, estou tão emocionada. A apresentadora estava genuinamente chorando. A história de vocês me inspira tanto. Quero ajudar. Vou fazer uma live no meu canal semana que vem, totalmente dedicada a arrecadar mais fundos para o Gabriel. A audiência explodiu. 500 mil pessoas assistindo. Era agora ou nunca. Que presente, gente! Patrícia estava radiante. Vocês ouviram? A Fernanda vai fazer uma live inteira pelo nosso filho. Eu não acredito. Rodrigo estava emocionado de verdade, emocionado com a perspectiva de ainda mais dinheiro chegando. Foi nesse momento, com todas as atenções no pico máximo, com 500 mil de testemunhas online, que apertei o botão no aplicativo. Do cantinho da sala, atrás da poltrona, surgiu o robô. Ele tinha 30 centímetros de altura, todo prateado e brilhante. E quando ativei, ele começou a tocar uma música eletrônica alta e animada, Baby Shark numa versão remix. As luzes de LED do robô piscavam em vermelho, azul, verde. E ele começou a dançar, se mexendo de um lado para o outro, os bracinhos robóticos se movimentando. A sala inteira congelou. Que porra é essa? Rodrigo virou para trás, tentando entender de onde vinha aquele barulho. Mas Gabriel tinha visto o robô. E seus olhinhos se iluminaram como eu nunca tinha visto antes. Robô! Ele gritou, com aquela empolgação pura de criança. Tudo aconteceu em câmera lenta. Gabriel, esquecendo completamente onde estava, esquecendo as instruções, esquecendo tudo exceto a alegria de ver aquele brinquedo incrível, simplesmente saiu da cadeira de rodas. Não tropeçou, não caiu, não precisou de ajuda. Ele saiu andando normalmente, como qualquer criança de 4 anos saudável. E foi correndo atrás do robô. Gabriel, não! Patrícia gritou, horrorizada. Mas era tarde demais. 500 mil de pessoas viram. As 3 câmeras profissionais capturaram perfeitamente. A criança que nunca andaria estava não apenas andando, estava correndo, pulando, tentando pegar o robô que dançava pelo chão. O que se seguiu foi caos absoluto. Rodrigo tentou desligar as câmeras, mas a equipe técnica estava tão chocada que ninguém reagiu. A live continuou ao vivo, transmitindo cada segundo daquela revelação. Patrícia correu atrás de Gabriel, tentando agarrá-lo, mas ele esquivou dela, rindo, achando que era uma brincadeira. Pegou o robô nas mãozinhas e começou a dançar junto com ele. Desliga essa porra! Desliga! Rodrigo urrou para o diretor. Mas os comentários já tinham explodido. Gente, ele tá andando. Vocês viram isso? Ele não era paraplégico? Fraude! 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 Alguém chama a polícia. Estão gravando tudo, né? Crime! Isso é crime! A audiência tinha saltado para 700 mil. As pessoas estavam compartilhando a live freneticamente. Todo mundo queria ver. Todo mundo queria testemunhar. A apresentadora famosa que estava na chamada de vídeo tinha uma expressão de choque absoluto. Mas como? Ele tá andando. Vocês me disseram que ele nunca andaria. Patrícia tentou uma última cartada desesperada. Pegou Gabriel no colo, ele agora chorando, confuso, assustado com os gritos, e encarou a câmera. Gente, vocês não estão entendendo. É um milagre. O tratamento que fizemos com as doações de vocês funcionou. Meu filho voltou a andar. É um milagre. Mas ninguém estava comprando aquela história. Porque qualquer pessoa com meio neurônio podia ver. Aquela criança não tinha acabado de recuperar movimentos. Aquela criança andava perfeitamente, com coordenação motora completa, sem nenhuma dificuldade. Aquela criança sempre soube andar. Foi quando eu saí do meu esconderijo. Entrei no enquadramento da câmera, segurando meu celular. Não foi milagre nenhum, minha voz saiu firme, mais firme do que eu imaginava que conseguiria. Esse menino nunca foi doente. Vocês drogavam ele para fingir que era deficiente. Patrícia me encarou com ódio puro. Foi você.
Seu Rodrigo, foi ela. Ela sabotou o suplemento do Gabriel. Suplemento? Eu ri, amargo. Vocês querem dizer o sedativo ilegal que davam para ele? Eu tenho provas. Tenho a análise do líquido. E tenho vídeos do Gabriel andando normalmente quando vocês não estavam olhando. Ergui meu celular, mostrando para a câmera principal. Tá tudo aqui. Semanas de gravações. E eu já enviei tudo para a polícia. Era mentira. Ainda não tinha enviado oficialmente. Mas o blefe funcionou. Rodrigo avançou em mim, mas o diretor de produção segurou ele. Peraí. A gente não vai ser cúmplice disso. A equipe técnica começou a se afastar dos Almeida como se eles tivessem lepra. Capítulo 18. A queda. Nos próximos 15 minutos, que ainda foram transmitidos ao vivo porque ninguém conseguiu ou quis desligar as câmeras, o apartamento virou um verdadeiro circo. Patrícia tentou me atacar fisicamente. Rodrigo ameaçou me processar. Gabriel chorava no canto, abraçado ao robô de brinquedo, sem entender o caos que sua família se tornou. Mas a internet é rápida. Muito rápida. Enquanto o drama se desenrolava ao vivo, pessoas já tinham ligado para a polícia, para o conselho tutelar, para jornalistas. Em questão de minutos, a história estava em todos os sites de notícias. Influenciadores drogavam filho para fingir deficiência, escândalo. Casal roubou milhões em doações falsas. Criança era sedada para parecer doente em lives. 10 minutos depois da revelação, a campainha tocou. Eram 2 policiais militares. Recebemos várias denúncias sobre esta transmissão ao vivo, disse um deles, já entrando. O que está acontecendo aqui? Rodrigo tentou assumir controle da situação, usando aquela voz de pessoa importante. Oficial, há um mal-entendido. Nossa ex-funcionária está tentando nos extorquir, inventando mentiras. Eu interrompi. Vocês estão me demitindo agora? Na frente de 800 mil testemunhas? A audiência tinha continuado subindo. A live tinha se tornado o evento mais assistido da internet brasileira naquele momento. A senhora tem as provas que mencionou? O policial perguntou a mim. Tenho. Análise laboratorial informal do sedativo, gravações do menino andando escondido, mensagens de texto dos patrões me ameaçando se eu contasse algo. Mostrei tudo no meu celular. O policial franziu o senho, depois olhou para a criança no canto. E o menino? Gabriel estava sentado no chão, abraçado ao robô, os olhinhos vermelhos de tanto chorar. Mas quando o policial se aproximou, ele se levantou sozinho e foi até mim, agarrando minha perna. Tia Ju, eu quero ficar com você, ele soluçou. Meu coração partiu em 1000 pedaços. Vamos precisar que todos venham à delegacia, anunciou o policial. Agora. Capítulo 19. As consequências. O que se seguiu foi uma tempestade midiática sem precedentes. Patrícia e Rodrigo foram presos em flagrante por estelionato qualificado, falsidade ideológica e maus-tratos infantis. As câmeras da imprensa já estavam esperando do lado de fora do prédio quando eles foram levados algemados. A live tinha viralizado tão rápido que metade do Brasil parecia estar assistindo. Gabriel foi levado pelo conselho tutelar. Eu implorei para ir junto, mas não me deixaram. Eu era apenas a babá, não tinha vínculo legal com ele. A última imagem que tive foi dele olhando para trás, ainda segurando o robô, com aqueles olhinhos assustados. Tia Ju! Tia Ju! Ele gritou enquanto era levado. Vai ficar tudo bem, Gabi. Eu prometo. Gritei de volta, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Fui levada para a delegacia também, mas como testemunha, não como suspeita. Dei meu depoimento por 3 horas seguidas. Mostrei todas as provas que tinha coletado. Larissa foi chamada para depor sobre a análise do líquido. Quando finalmente saí da delegacia, já era madrugada. Meu celular tinha explodido com mensagens, 457 mensagens não lidas. Jornalistas querendo entrevista, pessoas me xingando. Sim, alguns seguidores fanáticos dos Almeida me culpavam por destruir a família, mas também muitas mensagens de apoio. Você é uma heroína, salvou aquela criança, obrigado por ter coragem.
Cheguei no meu apartamento minúsculo em Madureira, que agora parecia um palácio depois de tudo, e simplesmente desabei no sofá, chorando. Tinha feito a coisa certa. Eu sabia que tinha. Mas ainda assim, doía. Doía pensar no Gabriel, assustado, sem entender por que não podia ficar comigo. Doía pensar em quanto trauma aquele menino teria que processar.